Oi, e aí galera, bom dia! Pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre água, ou seja, revisar aquele assunto água, aquele que a gente viu na nossa última aula, beleza? Bom, a gente vai ter uma aula super legal aqui, vocês vão gostar pra caramba, tá? Então lá vamos nós. Galera, a água, ela, no planeta Terra, né, um dos planetas que existe a água em três estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Ou seja, existe água em outros planetas, no universo? Existe. Porém, essa água vai estar em algum estado, ou seja, somente no estado sólido ou somente no estado gasoso, né? Porque o planeta vai estar muito quente ou muito frio, tá? Então, a água líquida é um privilégio nosso, né, da Terra. Bom, e por que a água é tão importante? Porque a água, ela foi o berço da vida, né? Ou seja, onde tudo começou. E lembra aquela história que 70% do planeta é água. E vale lembrar, né, daquela música Terra, Planeta, Água. Aí vocês entendem porque a música, né? 70% do planeta é água. E coincidentemente, o que acontece? É, 70% do nosso corpo é água, tá? E isso varia de acordo com a idade, com o metabolismo da pessoa, tá? Tipo assim, exemplo. A célula que é mais inativa, ela tem menos água. A que é mais ativa vai ter mais água. Então o cérebro, ele chega a ter 85% de água. Por isso que o cérebro é uma geleia, né? Ele não fica sólido, né? Exatamente por isso, maior quantidade de água. Já uma célula da pele, ela vai ter em torno de 55% de água, tá? Então, quer dizer que essa quantidade de água depende de atividade metabólica, depende também da idade, né? Então, quando a gente envelhece, a gente vai perdendo também essa quantidade de água. Em um recém-nascido, essa quantidade de água pode chegar até 80%. Bom, lembra que a água ela é o H2O e a H2O ela faz o que aqui? Lembra que a gente explicou na sala? Elas fazem um ângulo de 104 graus e meio, né, durante a ligação que determina a molécula de água. Então, esse ângulo de 104 graus e meio que eu estou aproximando para 105 graus é que vai determinar que a água vai acabar sendo o quê? Uma molécula dipolo. O que quer dizer isso? Ela vai ter uma parte dela que ela vai acabar sendo polar e a outra parte que vai acabar sendo, desculpa, errei, ou seja, dipolo quer dizer que a parte positiva é a parte negativa, né? O oxigênio vai acabar sendo a parte positiva, opas, errei de novo. O oxigênio vai acabar sendo a parte negativa e os hidrogênios a parte positiva da água. Legal? Legal. Vamos lá então. Aí as moléculas de água, o que é que elas fazem? Ó, olha aí de novo, aquela questão da relação de polo. Aí quer dizer que ela tem uma parte positiva, os hidrogênios, e a parte negativa que é exatamente o oxigênio. Aí por isso, o que é que vai acontecer? As moléculas de água, então, elas são dipolo. Por outras razões, a água é uma molécula polar, né? Bem, vamos lá. Então, a água é uma molécula polar, quer dizer que ela reage com moléculas que também são polares, tá? E a água tem todas essas propriedades que a gente está vendo aqui. Vai dissolver moléculas polares, né? Chama de solvente universal. Aí isso aqui, forçar o enovelamento de proteínas, é que tem uma parte da proteína que é apolar. E aí com isso, a parte hidrofóbica se esconde da água, a parte hidrofílica fica em contato com a água. Bom, a água transporta substâncias para as enzimas fazerem reações, determina a formação de camada lipídica, determina o potencial do pH, né? E aí, a tensão superficial, capilaridade. Então, tudo isso é função da água. A gente vai ver por aqui. Bom, então lembra, a primeira propriedade da água é coesão. Quer dizer que as moléculas de água ficam unidas, porque o hidrogênio de uma molécula atrai o oxigênio da outra. Ó, aquela história que eu falei do ímã, né? Parte positiva atrai parte negativa e assim ocorre, né?
essa atração que a gente chama de ponte de hidrogênio. Aí a água tem algumas propriedades, lembra? Bom, a água no estado sólido ela tem problemas, que tem a densidade mais baixa que no líquido, por isso o gelo flutua, né? A água dissolve moléculas que são polares, ou sal. Quer dizer que quando a água reage com sal, olha o que acontece. Aí quer dizer que isso em azul e verde é o sal, que é o cloreto de sódio. Lembra? Cloreto negativo, sódio positivo. Então as moléculas do sódio, ela vai atrair o oxigênio da água. Já as moléculas de cloro, que é o que está de verde, atraem a parte do hidrogênio da água. E essa camada em volta do sódio e do cloro é o que separa eles e isso que a gente chama de dissolução. Legal? Bom, e aí por isso que a gente diz que a água dissolve coisas, né? E a água então acaba sendo solvente universal. Bem, deu tilt aqui, mas deixa eu ajustar aqui para a gente poder voltar para... Pronto. Então, a água é coesiva e adesiva. O que quer dizer isso? Lembra que a água está aderida a si mesma e ela adere a outras coisas. E essa adesão a outras coisas é o que a gente vai lembrar lá na hora que a raiz suga a água, aquele copo que eu joguei na parede com água, né? Quer dizer que se eu jogo na parede, ela absorve a adesão, porque aquela superfície ela era polar, né? Bom, vamos lá. Então, olha que a gente falou sobre os estados físicos da água, quer dizer, o estado gasoso, né, super separado em movimento rápido, o estado líquido, um pouquinho separado em movimento lento. Mas o que acontece no gelo? Exatamente o contrário de todos os sólidos, né? Que as moléculas de água se afastam. Aí, ao se afastarem, é que determina o que? O maior volume e uma menor densidade, por isso o gelo flutua. Aí isso é uma anomalia da água, que a gente vai ver isso de novo lá na frente. Então observa aí, ó. Quando a gente fala assim, este é um problema, este problema é só a ponta do iceberg. Então quer dizer isso? Quer dizer que o iceberg, 90% dele está submerso e 10% é o que a gente está vendo, tá? Aí por que isso acontece? Porque a densidade da água é sólida 0,9 e a líquida é 1. Então quer dizer que no gelo, 90% dele fica submerso e 10% é o que fica imerso, né? É o que a gente vê na superfície. Bom, isso é super importante, porque se o gelo fosse mais denso do que o líquido, o gelo ia formar de baixo para cima e o rio todo congelaria. Isso não permitiria vida na água. Então, essa é a grande vantagem dessa anomalia da água em relação ao gelo, ok? Bom, então, aqui explicando o que eu acabei de falar. Quer dizer que quando você tem a formação do gelo, as moléculas se afastam e aí o volume aumenta, a densidade diminui. Mas a água ela tem uma densidade maior, ou seja, se comporta como sólido a 4 graus, que aí o volume dela diminui e a densidade aumenta, tá? Então a 4 graus, o que é que vai acontecer? As moléculas de água vão ficar no fundo, tá? Então é isso que acontece em alguns lagos que estão congelados, né? A 4 graus é o fundo. Bom, vamos lá. Fusão e congelamento, quer dizer que a água precisa de energia para poder derreter, se transformar em líquido. E a água ela tem um alto calor específico. Lembra que é isso? É a capacidade que ela tem de conservar calor. E com isso é super importante a água no nosso organismo para poder regular a temperatura. E aí quer dizer que quando ela evapora, e aí a água evapora através principalmente de quem? Do suor. Aí ele rouba calor da superfície do nosso corpo e com isso o nosso corpo esfria. Se não fosse isso, o que aconteceria? A gente ia ficar com febre, né? Então, qual a função do suor? Esfriar. A coesão, que é o que a gente já falou, né? Que é a ponte de hidrogênio. Aí isso aqui é a tensão superficial, é o que permite, né?
que os insetos eles fiquem boiando sobre a água e andar sobre a água, porque a tensão superficial acontece, lembrando, porque as pontes de hidrogênio na superfície não tem outra molécula de água para fazer essa troca. É o ar que vai estar lá, né? É isso que a gente está vendo aumentado, exatamente a pata do inseto, né, sobre a água. Aí a gente chama isso de que tensão superficial. A água é um solvente da maioria das substâncias, mas lembrem, só dissolve substâncias são polares, né, como a questão do sal que a gente explicou antes. Bom, e aí a água também é importante porque ocorrem alguns processos chamados de osmose, né? Lembra do sal? Aí quer dizer que o sal ele acaba fazendo aquela lei de Marconi, lembra da história? Onde o sal vai, a água vai atrás. Aí quer dizer que, no caso, por que eu não posso beber água salgada? Porque a água salgada está cheia de sal aqui, ó, que não foi dissolvido. Ele vai acabar puxando mais água para tentar dissolver, entenderam? E aí por isso que ocorre aquela lei que eu falei para vocês, a lei de Marconi, onde o sal vai, a água vai atrás. Então se você beber água do mar, você vai acabar perdendo água do seu corpo, né, e ficando com mais sede ainda, e por isso pode levar à morte, tá? Bom, então essa é a nossa revisão sobre água. Espero que vocês tenham gostado. Esse material está lá no e-mail de vocês, beleza? Bom, valeu!